céu, o som do céu invadirá cada nação. E em toda a terra se cantará uma canção, declarando que Ele é santo. O sol do céu invadirá nossa nação. Quem crê? E em toda a terra se cantará uma canção, esse é o som dessa geração. O céu tá cantando isso aí, irmão. Ele é santo.
só voz, Senhor, e te obedecer, todas as bênçãos me alcançarão. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre minha alma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Libere um brado de vitória. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim Salve a alma. igreja com a paz, Senhor, amém? Vamos nos pôr de pé, igreja, para ler a Bíblia. Vamos ler Salmos 46. Salmos 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Talvez você tenha passado pelos problemas, ainda nesses dias, tem nos atingido de tal forma. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se é um desemprego, se é uma morte nos parentes, alguma assolação. Mas Deus está dizendo aqui, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você está com algum problema, aqui está dizendo, aqueitai-vos, sabei que Ele é Deus, entregue, lança-na sobre a mão dEle, que Ele fará o melhor para você. Não esqueça, Deus é o nosso refúgio. Quanto tempo tem passado, todas essas décadas, esses séculos, tem acontecido grandes problemas, e a gente tem visto que Deus continua sendo Deus, e Ele está aqui, Ele vai nos resolver nossos problemas, amém? Deus, nosso Deus, santo é o seu nome, Jesus, te exaltamos e glorificamos o seu nome, louvado é o seu nome para sempre, Jesus. Ó Deus, a Ti entregamos, Senhor, pois Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Deus, Te adoramos, Senhor, Te exaltamos, Tu conheces cada problema, cada coração que estão aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, as preocupações. Ó Senhor, mas a Ti entregamos, Senhor, a nossa alma. Ó Senhor, Tu conheces, Senhor, a cada um de nós. Tu és maravilhoso, Papai do céu, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda com todo o seu coração. Aplauda com todo o desejo que você tem de conhecê-lo nessa noite, de ouvir a sua voz.
Aplauda Ele com todo o desejo do seu ser, do mais íntimo, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão preparados para engrandecer e exaltar o nome dEle? Dá um glória a Deus aí bem forte. Diga para o seu irmão assim: nesta noite, irmão, Jesus vai te pegar. Pega eu, Jesus, aleluia. Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. À direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, abençoado é tudo que eu faço. Sou abençoado é. E as palmas bem fortes ao Senhor. For a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte, Jesus, toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço sou abençoado, Declara assim: quem é abençoado aí, diga amém. Quem é abençoado aí, diga amém. Quantos foram chamados aí para abençoar aí também, diga amém. Diga assim: eu sou abençoado.
E há uma promessa de Deus sobre a minha vida, que onde eu passar, eu vou tornar este lugar também abençoado. Só quem tem mão abençoada, levanta os céus essa noite aí. Só quem tem mão abençoada aí, levanta os céus. A gente vai cantar assim agora diferente, tá bom? Amém? Assim, ó. Por isso eu vou levantar as minhas mãos, por isso eu vou abençoar o meu irmão, por isso eu vou tirar os pés do chão. Ai meu Deus, eu vim pra igreja, isso aqui tá muito bom. Por isso eu vou levantar as minhas mãos, por isso eu vou tirar os pés do chão, por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ai meu Deus, eu vim pra igreja, isso aqui tá muito bom. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Agora assim, 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 ó. Pisa. Assim, ó. Pisa. Pisa aí, irmão. Pisa aí, vai assim, ó. Pisa. Cadê assim, ó? Pisa. Cadê assim, ó? Mais uma vez, assim, ó. Pisa. Vai. Pisa. Ih, vocês estão muito fortes. Vai mais uma vez, assim, ó. Pisa. E pisa. Mais rápido, assim, ó. Pisa. Vai. E pisa. Agora assim, assim, ó. Pisa, pisa, pisa. E pisa, pisa, pisa. E pisa, pisa, pisa. E pisa, pisa, pisa. E pisa. E pisa. Agora assim, ó. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. E pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Por isso eu vou assim, ó. Por isso eu vou levantar as minhas mãos. Por isso eu vou abençoar o meu irmão. Por isso eu vou tirar os pés do chão. Ai meu Deus, eu vim pra igreja, isso aqui tá muito bom. Por isso eu vou levantar as minhas mãos. Por isso eu vou. Por isso eu vou tirar os pés do chão. Ai meu Deus, eu vim pra igreja, isso aqui é muito bom. Aleluia, quem é abençoado aí, dá um glória a Deus. Amém, obrigado por sua bênção, por seu favor em nossas vidas, grandioso Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E as palmas ao Senhor, sim.
Jesus. O som do céu, Jesus. O som do céu invadirá nossa nação. E em toda a terra, Toda a terra se cantará uma canção. toda a igreja declare assim, Santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Você pode declarar assim, ó. Mais uma vez, Senhor. Anjos, Anjos declaram, anjos, anjos declaram, anjos declaram que Ele é. é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos mais uma vez aos céus. A palavra nos ensina: aquele que tem mão santa, levante aos céus sem ira e sem conflito. E declarar assim: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da sua família? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o. Quem é o dono da sua saúde? Declare: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aleluia! Aplaude, exalte o Senhor da sua vida. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. E toda a terra está cheia da tua glória. A palavra declara que Ele nos gerou, Ele nos salvou para uma viva esperança. E para Ele nós vivemos, para Ele existimos, para Ele nós vivemos. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor.
da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, só tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só tu és Senhor. Digno da minha vida, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Obrigado por pertencer a ti. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, só tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Quantos pertencem a Ele? Levante as suas mãos e declare que Ele é de santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Ele é santo, e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra-me, mostra quem tu és e o meu coração, do teu amor, Jesus. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em ti, e eu vou, Senhor, eu vou e a igreja declare: santo é o Senhor, e santo.
E esse amor é derramado em nossos corações. E esse amor é derramado em nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Oh, doce Espírito Santo, Tu és o amor, Senhor. Tu és o amor, Jesus. Tu és o amor personificado, Senhor, que hoje vive em nosso coração. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a construir, a alicerçarmos as nossas vidas na Tua palavra, Senhor, diante do Senhor, para com fidelidade e temor andarmos em obediência diante de Ti, Senhor. Por isso nós cantamos a Ti, Senhor. Eu vou construir, Jesus. Eu vou construir, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos mais uma vez e declarar a Ele: eu vou construir, Jesus. Oh, aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Só Tu és Jesus. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. E Ele é santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É o Senhor, imundigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos Jesus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, mais uma vez, Senhor, queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Quantos são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida? Quantos são gratos a Ele? Quantos são gratos a Ele? Mais uma vez vamos declarar assim, ó. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra Aleluia, Senhor. e céu. E céu. E céu. Oh, aleluia, Senhor. E céu. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por sua graça, por tua bondade e misericórdia, Senhor. Ao teu nome seja glória, majestade, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amados. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Como é bom estarmos na presença do Senhor, assim exaltarmos e bendizer o seu santo, glorioso, precioso nome. Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma alegria podermos estar diante na casa do Senhor. Sabemos que estamos vivendo aí dias difíceis, apertados, mas o Senhor tem nos dado vitória para a glória do nome de Jesus. Amém.
Eu também trago recomendações muito importantes a toda a igreja, amém? Que nós estamos tendo os nossos cultos aqui, tomando todos os cuidados aí, mantendo um distanciamento, com uso de máscara, aferindo a temperatura. Mas isso é muito importante, muito mais, amados, do que também tomarmos o cuidado aqui, é que no nosso dia a dia também nós possamos também tomar esses cuidados e também mantermos esse zelo, em nome de Jesus. Evitem por enquanto, amém, todo tipo de contato que sem máscara, amém, pessoas que não estejam mantendo aí distanciamento, não estão se cuidando, evitem, irmãos, né? Evitem festas aí, evitem confraternizações por enquanto, amém, até que isso aí se normatize, né? Tivemos boa notícia aí, hoje 2 vacinas foram aprovadas aqui para o Brasil, glória a Deus, oramos em nome de Jesus, para que essas vacinas aí, né, possam trazer benefícios e assim ter a sua eficácia como tem se proposto os estudos que tem feito por meio delas, amém? Em nome de Jesus, é um tempo muito de oração. Nós vimos aí o Amazonas como viveu dias terríveis, né? Dias aí complicados, mas estamos em oração também por aqueles irmãos, estamos orando também por aquelas pessoas, para que a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor também seja operado naquele lugar, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí com as nossas reformas, essa semana foi bem corrido aí, não deu tempo de concretizarmos a instalação do ar, mas em nome de Jesus, semana que vem, estaremos aí para a glória do nome do Senhor, Deus assim quiser, estaremos concluindo aí, instalando os nossos ares, em nome de Jesus, para termos um ambiente aqui mais confortável, mais agradável, não tão quente assim, né, queridos? Em nome de Jesus. Temos uma boa notícia, essa semana nós voltamos com o nosso CTMA, né? Os alunos, cadê os alunos do 2º ano aí? Dá um glória a Deus aí bem forte. Amém. Cadê os alunos aí do 1º ano, que vão cursar o 1º ano do CTMA? Dá um glória a Deus aí bem forte. Amém. Eu creio que em nome de Jesus você já trouxe a sua inscrição, a sua ficha, né? Preenchida em nome de Jesus Cristo, amém? Antes de você ir embora, cadê a Bredariol? Fica em pé, corre aqui na frente, Bredariol, corre aqui. Ao final, você entregará aqui a sua ficha para a nossa querida irmã Elana, em nome de Jesus, amém? Ela vai estar pegando aí a sua ficha, não vai embora. Se você não assinou, assina a sua ficha, deixe com ela em nome de Jesus, porque essa semana, quinta-feira, dia 21, daremos início às nossas aulas. Então, é muito importante que a gente já tenha os seus dados, para que você já tenha aí a sua presença, para que a gente possa se organizar com toda a logística de apostilas e tudo mais, para que você também tenha todo o material para participar do CTMA em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Outro recado muito importante, queridos. Alguns irmãos já estão caminhando aqui conosco já há algum tempo, né? A nossa querida irmã Priscila, né? A Priscila, ela tem feito toda a nossa logística. Nós estamos aqui com um número reduzido de pessoas, e ela que tem sempre feito planejamento para o culto presencial. Então, irmãos, é muito importante, você que tem caminhado conosco, você que já tem participado dos cultos, né? Se você não tem o telefone ainda da Priscila, antes de você ir embora, amém? Antes de você ir embora, pegue o telefone dela e pegue o contato dela, amém? E sempre que você for participar dos cultos presencial, é de suma importância, amém? Que você encaminhe para ela o seu nome, porque nós só temos um limite aqui de pessoas, nós não podemos exceder esse limite. Por quê? Porque nós queremos criar um ambiente aqui confortável, respeitando aí todas as ordens, respeitando aí o número que para o nosso tamanho aqui tem sido apropriado para o culto presencial. Então é de suma importância, amém, queridos? Por quê? Porque nós temos um limite de pessoas. Se você não tiver com seu nome na lista, pode acontecer que se a pessoa que deu o nome, amém, ela veio para o culto, não teve nenhum imprevisto, e a gente acabou que tendo os números aqui corretos, você não vai poder entrar, você não vai poder participar do culto presencial, amém, queridos? Então, para que não haja aí aborrecimentos, ou uma ofensa, ou a pessoa fique triste, é de suma importância. Cadê a Priscila? Dá um glória a Deus aí, Priscila. Amém, que você dê o seu nome para ela, amém?
Outra coisa muito importante, irmãos, há muitas pessoas que querem participar do culto presencial. Eu sei que pode acontecer algum imprevisto pelo qual você não possa participar do culto presencial. Caso isso aconteça, irmãos, não deixe de comunicar também a Priscila, amém? Porque às vezes você garante 5 vagas e não vem no culto. Então o que acontece? São 5 pessoas que ficaram na fila de espera, amém? E em cima da hora não tem como as pessoas se aprontarem, se arrumarem e vir correndo para o culto. Então, se acontecer algum imprevisto, avise também antecipadamente, em nome de Jesus, para que a gente possa ceder essas vagas a outros irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos entenderam aí o recado? Amém? Glória a Deus? Amém. Vamos lá, em nome de Jesus. Nós teremos o privilégio também de honrarmos ao Senhor por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, Provérbios no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, está lá no Antigo Testamento. Se você olhar o índice do Antigo Testamento da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Provérbios. Encontrando o livro de Provérbios, vai comigo lá para o versículo 9. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí que também estão nos acompanhando, né? De forma online. Alguns irmãos aí não puderam participar. Um abraço a todos os irmãos. Não esqueça, já compartilhe a live aí em nome de Jesus, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra nos declara assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão o quê? De vinho. Glória a Deus, querido. Queridos, é tão importante entendermos esse princípio, pela qual nós ofertamos e honramos ao Senhor. Algumas pessoas, elas, por não entenderem alguns princípios bíblicos, talvez tratam o dízimo como algo supersticioso. E o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas que entendem que por entregar os seus dízimos, e por entregar muitas vezes as suas ofertas, por honrar ao Senhor, tem a superstição no seu coração de que não haverá crise, não haverá problemas financeiros, porque o seu dízimo lhe garantiu o direito de não passar por essas coisas. E não é isso que a palavra nos ensina, irmãos. Amém? O que a palavra nos ensina, que mesmo que nós, ainda que a gente passe por essas situações, ainda a gente passe por circunstâncias, meu amado, onde muitas vezes nos faltam os recursos, onde muitas vezes a gente não está onde nós queríamos estar, ainda que essa situação, ainda que nós passamos por essa situação, o que a palavra nos garante é a fidelidade de Deus para com as nossas vidas, que não nos deixará, querido, à mercê dessa situação. Ou seja, querido, nós não podemos entender e tratar os nossos dízimos como um talismã. Eu estou carregando meu dízimo, eu estou carregando aqui e só vai acontecer bênção para a minha vida. Não é isso que a palavra nos ensina, querido. Mas o que a palavra nos ensina, que independente de todas as circunstâncias, independente, querido, se nós estamos bem financeiramente, ou se nós não estamos no lugar onde nós queríamos financeiramente, o que tem que estar em nosso coração é o princípio da honra. Há muitas pessoas, querido, que elas não entregam os seus dízimos, ou muitas vezes não ofertam na casa do Senhor. Por quê? Porque elas têm um argumento em seu coração dizendo: eu não estou financeiramente como eu deveria estar, eu não tenho os recursos que eu deveria ter para honrar ao Senhor. E isso, querido, é um engano muito grande. Por quê? Porque o dízimo, ele trata de proporção. Você não vai dar nada mais, nada além, querido, daquilo que Deus, ele tem dado nas suas mãos. A sua generosidade, meu amado, que são expressadas por meio das suas ofertas, querido, não é nada além, nada mais, querido,
do que Deus ele tem entregue nas suas mãos, queridos. Então, entenda isso, querido. O dízimo, as ofertas, não é um talismã. Não tenha isso como uma superstição na sua vida, amém? Que vai ausentar você de qualquer problema financeiro. Não, querido. O que a Bíblia nos garante é que mesmo diante dessas circunstâncias, Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, querido, não dê o seu dízimo, não honre ao Senhor, não dê as suas ofertas porque você tem algo no bolso. Não honre ao Senhor, não entregue o seu dízimo porque você tem condições de entregar o seu dízimo. Entregue os seus dízimos e entregue as suas ofertas porque você entendeu o princípio da honra. Porque você honra a Deus, porque Ele tem lugar de destaque nas suas finanças, porque Deus Ele tem lugar de destaque na sua vida, e por causa disso, você decidiu ser obediente ao Senhor, honrando a Ele, independente de qualquer situação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos entenderam essa palavra, diga amém. Então, nessa noite, nós teremos o privilégio de honrarmos ao Senhor, por meio das nossas ofertas e também por meio dos nossos dízimos, amém? Você que vai participar honrando ao Senhor por meio dos dízimos nesta casa, honrando ao Senhor por meio das ofertas, levante uma das suas mãos aos céus, para que os nossos irmãos possam chegar até você, em nome de Jesus. Permaneça com a mão levantada, amém? Para que os nossos irmãos cheguem até você aí, em nome de Jesus, aqui, bem aqui na frente, isso, oh glória, isso, amém. Amém, todos que precisaram aí pegaram? Amém? Lá no canto lá, isso, amém. Isso, glória a Deus, amém. Vamos todos mais uma vez nos colocar em pé, agradecer ao Senhor e honrarmos a Ele por esse grande privilégio que Ele tem nos dado em nome de Jesus, amém, queridos, aleluia. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, dizemos, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai querido, de podermos honrar ao Senhor por meio das nossas ofertas e também por meio dos nossos dízimos. Pai, com um coração grato e honroso, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, nós queremos, ó Pai, nesta noite santificar e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Não se esqueça, antes de voltar ao seu assento, os nossos queridos irmãos estarão aqui para higienizar as suas mãos, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Que Deus abençoe, que Deus prospere e santifique a semeadura que os irmãos têm semeado nesta casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão preparados para mergulhar na palavra do Senhor? Diga amém. Quantos amam a palavra do Senhor na essência? Diga amém. Aleluia. Quem estava aqui semana passada aí foi abençoado por aquela palavra? Diga amém. Glória a Deus, amém? Nós temos hoje também uma palavra muito especial, uma palavra, querido, que vem uma palavra de encorajamento, amém? Uma palavra que vem de encontro ao teu espírito e ao teu coração. É uma palavra, querido, que permeia a nossa vida cristã, a maneira como nós nos posicionamos diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante daquilo que nós passamos. Semana passada nós falamos sobre nos dedicarmos ao reino de Deus, amém? E essa dedicação, queridos, requer de nós uma postura. Dedicarmos ao Senhor requer uma postura, requer o quê? Um posicionamento, amém? E hoje, querido, nós vamos falar acerca de posicionamento diante de Deus. Nós vamos falar acerca de posicionamento. Qual é a expectativa de Deus para com a sua igreja, na caminhada da vida cristã? Qual é a expectativa que Deus ele tem para conosco, para que a gente possa viver segundo a vontade dele, em nome de Jesus? Eu creio que diante de tudo aquilo que nós falamos na semana passada, sobre nos dedicarmos ao Senhor, isso requer de nós uma postura muito importante, amém? E hoje nós vamos falar aqui sobre posicionamento. A palavra, querido, talvez ela possa vir
mexendo muito forte no teu espírito. Mas eu creio, querido, que em nome de Jesus, a palavra, quando ministrada na essência, ela nos toca por inteiro. E a gente sente que é para nós, a gente sente. Quantos sentiram que a palavra foi para você semana passada? Diga amém. Oh glória, foi muito para mim também, queridos, em nome de Jesus, amém? E eu creio que essa noite não será diferente. Diga assim comigo: posicionamento. Abra as Sagradas Escrituras comigo, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, Ezequiel está aí no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 33, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 20. Quem está preparado aí, diga amém. Amém, glória a Deus. Ezequiel capítulo 33, versículo 20. Desculpa, versículo 30. Perdão. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga casa à luz. Oh glória. Então vamos lá. Amém. As Sagradas Escrituras nos declaram assim: se você tem caneta, se você tem marcador, grife esse texto aí. Se você tem o seu celular, grifa com cores, grifa, porque esse texto é muito importante para quem quer servir ao Senhor, para aquele que foi salvo, para aquele que foi alcançado pelo Senhor. A palavra nos declara assim: quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Quantos querem ouvir? Quantos gostam de ouvir uma mensagem que vem da parte do Senhor? Diga amém. Versículo 31 diz assim: o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam o que? Devoção, mas o coração deles está ávido, de ganhos injustos. Olha só a proclamação e a denúncia do profeta Ezequiel com relação à nação de Israel. Qual era o grande problema? A Bíblia fala que o povo se assentava a ouvir a palavra do Senhor, eles tinham prazer em vir ouvir a palavra do Senhor, mas qual que era o grande problema do povo? A Bíblia fala que eles só ouviam, mas quando se tratava de colocar em prática os estatutos, os mandamentos do Senhor, a palavra qual havia sido manifesta pelo Senhor, eles tinham um problema muito grande. Por quê? Porque eles não colocavam aquilo em prática. E trazendo, querido, isso para as nossas vidas, trazendo isso para a caminhada cristã, nós precisamos avaliar os nossos corações, como a nossa vida está diante de Deus. Nós temos visto muitos sermãos muito tremendos e abençoados. No entanto, quanto a colocar isso em prática, quanto a nos posicionarmos diante dessas coisas, querido, muitas vezes só há devoção em cantar, só há devoção em falar um amém, mas quanto a se posicionar
com aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós nos ausentamos, muitas vezes a gente não coloca em prática, nós não nos posicionamos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu ver aqui, quantos têm promessa de Deus aqui para a sua vida? Diga amém. Aleluia. E quantos estão aqui, quantos se posicionaram na promessa que Deus tem para a sua vida? Diga amém. Olha aí, tá vendo? Quer ver só uma coisa? Quantos creem que a palavra de Deus, que Deus ele se manifesta por meio da sua palavra? Quantos creem aqui que Deus, por meio da sua palavra, ele vai se dar a conhecer ao homem? Quantos creem nisso? Diga amém. Agora quer ver uma coisa? Quantos aqui já se posicionaram e começaram a fazer a leitura em um ano da Bíblia? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é muito importante entendermos isso, porque, queridos, pregação após pregação, ministração após ministração, mas nós precisamos ter o que? Um posicionamento. E quando nós falamos de posicionamento, nós falamos de tomar o que? Uma atitude. Aleluia, diga assim comigo assim: eu preciso me posicionar em atitude, mediante a palavra do Senhor. Amém? E tratando, querido, de posicionamento, tratando aqui de tomar uma atitude, aleluia, nós precisamos entender qual é a expectativa de Deus para com as nossas vidas. Qual é a expectativa que Deus ele tem quando eu venho nesse culto, quando eu saio desse culto, quando eu ouço a sua voz? Aleluia. Quer ver só uma coisa? Abra a Sagrada Escritura. Nós vamos aqui ver o primeiro aspecto aqui de posicionamento, que nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus. Quer ver só? Abra Hebreus capítulo 3. Hebreus está no Novo Testamento. Se você olhar o índice do Novo Testamento, você vai encontrar o livro de Hebreus. Qual a expectativa diante de Deus? Qual é o meu posicionamento diante de Deus? Qual é o meu posicionamento diante de Deus? Quer ver só? Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. A Sagrada Escritura nos declara assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. A Bíblia fala que mesmo aquele povo ouvindo a voz do Senhor, vendo durante 40 anos os milagres, a graça que foi manifestada diante do Senhor, a Bíblia fala que aqueles homens tiveram ainda assim os seus corações duros. Eles endureceram o seu coração, para quê? Para que eles não ouvissem, para que eles não obedecessem a palavra do Senhor. Então o Senhor está nos dizendo assim: se hoje, não é amanhã, irmão, diga para o seu irmão assim: não é amanhã, meu irmão. Aleluia. Tem gente, querido, que a gente prega, e sabe o que acontece? Ele fala assim: não, amanhã eu vou parar de beber. Não, amanhã não, amanhã eu vou parar de falar palavrão. Não, amanhã eu vou parar de fazer aquilo. Não, não, semana que vem eu vou parar de fazer tal situação. Não, mês que vem eu vou comprar uma Bíblia, aí eu vou decidir. Deus está dizendo assim: olha, se hoje, não é amanhã, não é mês que vem, amém? Não é ano que vem, amém? É hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, aleluia, se posicione, tome uma atitude. Tome uma atitude. Qual a expectativa de Deus, querido? Para que nós nos posicionemos diante dEle, é que nós venhamos ouvir e também o que? Obedecer. Diante de Deus, o nosso posicionamento é ouvir e
obedecer. Diga assim comigo: o meu posicionamento diante de Deus é ouvir e obedecer. A Bíblia fala, meu amado, que o Senhor colocou eles em prova, eles estavam na provação. Deus não estava tentando, entenda muito bem isso aqui, querido. Deus, ele não tenta ninguém, mas Deus, ele aprova. E para aprovar o homem, querido, para saber se ele está obedecendo ou não, sabe o que ele faz? Ele permite o homem passar pela prova. E aí, querido, é na prova que Deus vai conhecer qual é o teu posicionamento diante dele. É na prova, querido, que Deus vai ver se você está apto ou não. Sabe por quê, querido? Porque tem muita gente que espera muita coisa de Deus. E aí Deus está pronto para te dar, Deus está pronto, mas aí Deus, vamos fazer a prova. Vamos fazer a provinha agora, vamos passar pela prova, vamos ver se você está apto a me obedecer. Vamos ver se você está apto a me obedecer, tendo o que eu tenho para te dar, e não tendo o que eu tenho para te dar. Porque a Bíblia nos fala, querido, que quem é fiel no pouco, também é fiel no... Então essa história, querido, de falar assim, eu vou entregar meu dízimo quando eu não tiver muito. Não, querido, você tem que ser obediente. Você tem que ser obediente. Você tem que ser obediente diante de Deus. E se tem algo, meu amado, que a obediência diante de Deus, ela libera a bênção. Quer ver só uma coisa? Abre as Sagradas Escrituras comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 22, Gênesis capítulo 22. Abraão, queridos, ele foi um homem que teve um coração pronto, que tinha um coração completamente pronto a obedecer o Senhor. E olha só o que aconteceu com Abraão, quando ele se posicionou diante de Deus, em ouvir e também obedecer. Olha o que aconteceu com a vida de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, assim como eu e você, querido, tinha uma promessa sobre ele. Havia uma promessa. Abraão permaneceu firme, creu na promessa. Deus abençoou Sara, Sara deu à luz e teve filho. E a Bíblia fala que agora Deus vai provar para ver o que? Se aquilo que Deus deu para ele, se mesmo diante da bênção, se mesmo depois de ter recebido a bênção, se ele vai continuar obediente ao Senhor. Tem muita gente que, querido, que recebe muita bênção de Deus, mas sabe, passa ano, passa daqui a pouco, passa um ano, passa 2 anos, e sabe o que faz? Acaba que se perdendo com a bênção. Já não tem um coração em ter uma atitude de obediência para com Deus. Mas a Bíblia nos fala que com Abraão foi diferente. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, a palavra diz assim, nós vamos ler até o versículo 3. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão o quê? À prova. Está na prova, irmão? Eu conheci uma irmã muito querida. Sempre que a gente encontrava com ela, a gente falava assim, pai do Senhor, irmã, está bem? Estou na prova, estou na prova, estou na prova. Pai do Senhor, irmã, está bem? Estou na prova, estou na prova. Você podia encontrar ela, graças a Deus saiu da prova, irmã, né? Está bem, hoje em dia está bem, graças a Deus, né? Aleluia. E a Bíblia diz assim, Deus pôs Abraão o quê? À prova. Deus não põe ninguém à tentação, irmãos. Amém? Entenda isso. Deus não expõe ninguém à tentação, mas Deus, ele coloca o homem à prova. Amém? Preste atenção. Dizendo Abraão, ele disse-lhe Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha aqui, ó, atitude, posicionamento. Estou aqui, Senhor, pode falar que o teu servo vai obedecer. Aleluia. Verso 2 da Bíblia diz assim, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha,
para o holocausto. Partiu-lhe em direção ao lugar que Deus lhe havia o quê? Indicado. Agora quer ver só uma coisa? Ele com atitude, com a disposição para obedecer a Deus, se posicionando diante de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala no versículo 11. A Bíblia nos diz assim: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Verso 15: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Verso 18: e por meio dela, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados, porque você me obedeceu. Pastor, mas isso é difícil, até tento, aleluia. Pastor, muitas vezes eu não tenho fé para isso. Queridos, aonde a tua fé não alcança, a tua obediência te faz chegar. Mais uma vez, aonde a tua fé não alcança, a tua obediência, ela vai te fazer chegar. Então, querido, nosso posicionamento diante de Deus não é como a nação de Israel. Eles chegavam-se para ouvir, eles tinham devoção com os lábios, mas eles não tomavam um posicionamento. Mas diante de Deus, o nosso posicionamento é ouvir e obedecer. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: a minha obediência libera a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas obediência, querido, a obediência que é manifesta diante de nós, quando não nos custa nada, essa obediência é muito fácil. Mas quer ver uma coisa, querido? Ter obediência diante de Deus, ter um posicionamento diante de Deus, quando nos custa alguma coisa, aí eu quero ver. A Bíblia nos fala que Jesus ele vivia num ambiente celestial, num ambiente de glória. Obediência para Jesus no céu era muito fácil. Obediência para Jesus no céu era muito fácil. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele passou. Então, ter um posicionamento diante de Deus, quando lhe é favorável, isso é muito fácil, querido. Mas eu quero só ver, querido, quando você tem que ter obediência diante de Deus, quando tem que lhe custar alguma coisa. Será que você vai ter disposição para isso? Será que você vai ter disposição em obedecer a Deus, ainda que lhe custe amigos? Será que você vai ter uma disposição em obedecer a Deus? Será que você vai ter esse posicionamento em obedecer a Deus? Quando lhe custar um relacionamento? Será que você vai ter disposição em obedecer, um posicionamento de obediência a Deus? Quando lhe custar uma festa? Quando lhe custar recursos financeiros?
Porque a obediência que não nos custa nada é muito fácil, queridos. Deus, ele pega Abraão e fala assim: olha, agora eu quero ver. Porque obedecer a Deus quando não nos custa nada é muito fácil. E quando você é ofendido, querido, e quando você é ofendido por alguém, caluniado por alguém, será que ter uma atitude, uma disposição, em ter um posicionamento, em obedecer a Deus, ainda assim será que você vai ter? Ter obediência quando não lhe custa nada é muito fácil, querido. É por isso que Deus, ele precisa provar o seu coração. É por isso que Deus, ele vai provar você. Porque ele quer ver se ainda se custar alguma coisa para você. Se custar algo para você, se você ainda vai ter obediência, se você vai ter um posicionamento, se você vai estar disposto a obedecer a Deus. Ah, mas e agora? Eu já estou junto há muito tempo. E aí? Eu quero ver. Deus vai pôr a prova. Será que você vai ter disposição para obedecer? Ou será que a gente vai ser ainda, querido, como o povo de Israel, a gente só vem a ouvir a palavra, mas sai e não coloca em prática? Mas sai e não nos posicionamos com aquilo que Deus, ele tem falado? Quantos estão dispostos a obedecer a Deus aqui? Diga amém. Mas não para por aí, querido. O nosso posicionamento diante de Deus, como eu falei, é ouvir e obedecer. Mas se tem uma coisa, querido, que nós precisamos também ter, é um posicionamento diante do pecado. E não é, querido, aquele pecado que você já abandonou, não é simplesmente só esses pecados não, mas é aqueles pecados que se tornaram pecados de estimação na nossa vida. Essa mensagem é uma mensagem muito propícia para a vida cristã, querido, para todo aquele que quer se posicionar diante de Deus, que quer ter uma atitude, amém? E para aquele que quer ter uma atitude, que quer ter um posicionamento diante do pecado, quer ver só uma coisa, o que a Bíblia nos ensina? Abra comigo as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, olha o que a palavra nos diz, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29, quem achou, diga amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 29. Amém? A Sagrada Escritura nos declara assim: se o teu olho direito o fizer pecar, o direito, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Sabe o que Jesus aqui está nos ensinando, queridos? Em termos em um posicionamento, uma atitude correta diante do pecado. Deus, ele não está, Jesus, quando ele está ensinando, ele não está falando assim, olha, ai pastor, então eu vou ter que arrancar. Calma, irmão, não vamos operar você hoje aqui não. Aleluia. Amém? Pastor, eu vou ter que arrancar minha mão fora, porque eu não aguento. Quando eu vi, eu já dei um soco na minha esposa, eu já peguei e bati na minha esposa. Quando eu vi, eu espanquei meu filho, eu vou ter que arrancar minhas mãos fora. Não, não é isso. A Bíblia nos ensina, querido, que o nosso
posicionamento diante do pecado, ele tem que ser o quê? Radical. Porque com o pecado, irmãos, não se brinca. Com o pecado não se brinca. Não dá para brincar com o pecado. Se você continuar brincando com o pecado, sabe o que vai acontecer? Ele vai destruir você. Ele vai acabar com você. É por isso, irmãos, que com o pecado nós temos que ser o quê? Radicais. Pastor, eu não aguento, eu tenho muito problema com a rede social. Quando eu vi, eu já estou olhando as garotas, eu já estou olhando os garotos, eu não me contenho, e eu vou entrando em foto após foto. Você sabe por que você está nessa condição ainda? Porque você está brincando com o pecado. Porque a palavra nos ensina que quanto ao pecado, o nosso posicionamento, a nossa atitude, ela tem que ser o quê? Radical. Não, pastor, a gente não tem que ser tão radical assim, desse jeito. Ah, não? Então tá bom. Deixa o pecado continuar consumindo sua vida. Deixa a rede social continuar consumindo a sua vida. Deixa a pornografia continuar consumindo a sua vida. Deixa o jogo de futebol continuar consumindo a sua vida. Não, mas o senhor está sendo radical demais. O evangelho, ele é radical, querido. O evangelho, ele é radical. Não existe um evangelho, querido, que tenta massagear o seu ego para tentar fazer com que o seu pecado seja aceito. Não. Deus, ele é um Deus radical. Ele fala: sede santo, porque eu sou santo. Ele não dá uma segunda opção: olha, continua assim um pouquinho que eu vou tentar. Não. Pecado não se converte. Pecado não se converte. Então o nosso posicionamento, irmãos, diante do pecado, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser o quê? Radicais. Se isso, meu irmão, está fazendo você sair da presença do Senhor, seja radical, corte dos seus olhos isso. Se isso está fazendo com que roube você da presença do Senhor, tire isso da sua vida. E você sabe o que significa santificação, querido? Não é simplesmente ser separado para Deus. A primícia da santificação, talvez a raiz primária de entendermos a palavra santificação, talvez seja ser separado para Deus, ser separado daquilo que é pecado e daquilo que é o que? Comum. Você sabe por que tem muitas pessoas que têm muito problema quando se trata de tomar posicionamento? É porque muitas vezes ele só separa aquilo que é pecado. Mas a Bíblia nos ensina que a santificação, ela nos leva a um lugar muito mais nobre, a um lugar muito mais alto em Deus. E o que é esse lugar mais alto e mais nobre em Deus? É sermos separados até daquilo que não é pecado. Isso é santificação. Então, o meu posicionamento diante daquilo que é pecado tem que ser radical, querido. Você tem que erradicar isso o mais rápido da sua vida. Jesus ensinou com o pecado. Você sabe como se dá com o pecado? Você sabe qual é a atitude que tem diante do pecado? Sabe qual que é o posicionamento diante do pecado? Acaba com ele. Porque se você não tomar essa atitude, se você não tomar esse posicionamento, querido, sabe o que vai acontecer? Esse pecado vai destruir a sua vida. Esse pecado de estimação vai acabar com você. Ele vai acabar com a sua vida, com a sua caminhada cristã diante de Deus. Aleluia! E não simplesmente sermos radical, mas o nosso posicionamento também diante do pecado, sabe qual é? Abra comigo Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, 1
1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, a Bíblia aqui nos fala que, além de sermos radicais com o pecado, a gente precisa fugir dele. Com as tentações, a gente precisa fugir delas. José, ele foi um homem muito sábio. A Bíblia fala que quando uma mulher de Potifar quis agarrar ele, sabe o que ele fez? Ele deu linha, ele correu, ele deu fuga. E tem muita gente que fica se expondo ao pecado, que fica se expondo à tentação. Não se expõe à tentação, querido. Não se exponha ao pecado. Não se exponha de maneira nenhuma à tentação. Sabe que é muito mais fácil dela ganhar do que você. Então sabe o que você tem que fazer, querido? Com a tentação, com o pecado, sabe o que você faz? Diga assim comigo: fuja! Aleluia. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. A palavra nos declara assim: mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, afastem-se de toda forma do mal. Outras traduções: fuja da aparência do mal. E aí você está vendo, querido, que aquilo pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida. Sabe o que você faz? Você acaba que, não, eu vou chegar lá perto. Talvez não dá choque não. Talvez não vai dar. Eu vou me aproximando, eu vou me aproximando, eu vou me aproximando. Não, querido. A Bíblia diz assim, olha, que o teu posicionamento diante do pecado, da tentação, sabe o que faz? Fuja dela, querido. Fuja dela. Fuja. Fuja. Seja radical. Se naquela rua, querido, que você passava, era uma pedra de tropeço para você, vai pela outra. Vai por outra. Mas tome uma atitude a partir de hoje nesta mensagem. Tome uma atitude a partir de hoje, querido. Tome um posicionamento diante de Deus. Amém. Que o seu coração esteja disposto a essas verdades espirituais. E não para por aí. Quer ver só mais uma coisa, querido? O nosso posicionamento diante do diabo. E agora, pastor? Qual é o meu posicionamento diante do diabo? Qual que é a minha atitude diante do Satanás? Tem que correr dele? Não, calma aí, a palavra nos ensina diferente. Quer ver só? O nosso posicionamento, a nossa atitude diante do diabo, sabe qual que é? Abra comigo aí, Mateus capítulo 26. Abra aí, Evangelho de Mateus capítulo 26. Qual é o nosso posicionamento diante do diabo? Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, verso 41. Olha qual é o nosso posicionamento diante do diabo. A Bíblia nos declara assim: vigiai, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está o quê? O espírito está o quê? Mas e a carne? A carne não presta para nada. Não presta para nada. Semana que vem eu vou falar sobre espiritualidade na vida cristã. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. A carne não serve para nada. Então nosso posicionamento diante do diabo, diante de todas essas coisas, é o que? Vigilância, oração. 1 de João, no capítulo 5, a Bíblia nos ensina que o nosso posicionamento diante de Satanás, diante do diabo, sabe qual que é? A Bíblia fala assim, que aqueles que são do Senhor, purifica a si mesmo, e o maligno não lhe, diga assim, o maligno não toca um crente que vigia, que ora, e que se purifica diante de Deus. Aleluia. Não para por aí.
vigilância. A Bíblia nos fala, querido, que como que Satanás ele atua, como que o diabo ele atua nas vidas. No livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 24, a Bíblia nos ensina algo muito importante. Isso aqui é muito importante vocês saberem no mundo espiritual. A Bíblia fala que quando um espírito maligno ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. E a Bíblia fala que não encontrando lugar, sabe o que ele faz? Ele fala assim, olha, voltarei para a minha antiga casa. E se essa casa que ele saiu, que ele voltou agora, ela estiver varrida e adornada, sabe o que ele faz? A Bíblia fala que ele vai, ele não entra, ele vai, pega 7 espíritos piores do que ele, e ele vem com esses 7 espíritos piores do que ele, e eles entram nessa vida de novo, ele entra nessa casa, ele entra nessa pessoa, e a Bíblia nos ensina que o estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Então, querido, por isso que nós precisamos ter uma postura, temos um posicionamento correto diante de Satanás. Por quê? Para que nós não venhamos o quê? Abrir brechas para que Satanás ele venha nos tragar. Eu não estou querendo aqui, querido, pintar Satanás, dar a ele um poder, uma autoridade que ele não tenha. Mas eu estou querendo aqui, meu amado, que a nossa consciência, o nosso posicionamento diante do diabo, seja a mesma de que Jesus falou, que o diabo não tem nada em mim. A Bíblia fala que em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia fala assim que Satanás, ele está ao nosso derredor, procurando o quê? Procurando o quê? Ele está procurando brecha na sua vida. Se ele encontrar brecha na sua vida, ele vai te pegar. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao meu redor está quem? Quem está ao meu redor, querido? Quem está ao meu redor? Salmos 34, a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme, ele o que o livra. Salmos capítulo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quantos temem ao Senhor aqui, diga amém. Aleluia. Então ele está ao redor, amém. E a Bíblia fala que ao meu derredor está quem? Satanás, procurando brecha na minha vida. E quando é que ele encontra brecha na minha vida? Quando você dá brecha a ele. Se você der brecha para que ele entre, querido, certamente ele vai entrar e ele vai causar destruição. Então, querido, nós devemos ter um posicionamento, uma atitude correta até diante do diabo. Para quê? Para que ele não encontre brecha. A Bíblia nos fala, Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Quantos estão sendo abençoados por esse sermão? Diga amém. Efésios 4, 27. Olha o que a palavra nos fala. Efésios capítulo 4, Efésios 4, 27. Esse texto é um texto muito curtinho, mas é um texto que todos devem decorar. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Não dá lugar para o diabo, irmão. Se posicione, tome uma atitude na sua vida. Tenha disposição, querido, em não dar lugar para o diabo. Porque se você der lugar para o diabo, querido, certamente ele vai te destruir. Então, entendendo aqui, queridos, o meu posicionamento diante de Deus, o meu posicionamento diante do pecado ou das tentações, o meu posicionamento diante do diabo, amém?
Eu quero aqui, o último ponto, encerrar, dizendo do nosso posicionamento diante do mundo e também diante dos homens. Será que nós precisamos ter um posicionamento diante dos homens? É claro que precisamos. A Bíblia nos ensina que o nosso posicionamento diante da sociedade precisa ser um posicionamento coerente, querido, com a fé que nós professamos diante dos homens. O nosso posicionamento diante dos homens, ele tem que estar em coerência com aquilo que nós pregamos. A Bíblia nos fala que a nossa vida diante dos homens, ela deve se tornar uma carta viva e lida por todos os homens. Os homens irão conhecer, querido, a Deus quando eles lerem Deus na sua vida. Os homens, eles vão começar a conhecer a Deus quando eles verem a atitude, o posicionamento que você tem diante de Deus. Há muitas pessoas que dizem, e isso é um jargão tão terrível e tão diabólico, que por muitos anos Satanás implantou isso no meio da igreja, querido, e as pessoas começaram a declarar isso ao monte, e vivendo isso ao monte. Sabe o que elas falavam? Que o meu negócio é com e não com. E por muito tempo, querido, as pessoas, por falarem esse dito popular, essa mentira das trevas, estão causando muito mau testemunho aí fora. Sabe por quê? Porque o seu negócio é com Deus e com os homens. Amém? O seu negócio é com Deus e com os homens. Nós precisamos ter uma postura correta. Nós precisamos ter uma atitude correta. Nós devemos ter um posicionamento correto. É por conta disso, querido, que muita gente que está assim, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Continua fazendo conta após conta e não sai pagar as contas que está devendo na cidade. Por quê? Porque meu negócio é com Deus. Não, querido, o seu negócio é com Deus e também com os homens. Você precisa pagar as suas contas, querido. Se você não tem condições de pagar, querido, não faça conta. Amém? Não as faça. Não use da fé, querido, para tentar dar calote nos outros. Deus abomina isso. Aleluia. Quantos amam o Evangelho na essência? Diga amém. Nós precisamos ter, querido, uma fé coerente diante do Senhor. Nós precisamos, querido, ter um posicionamento diante do mundo e também diante dos homens. Quer ver só uma coisa? Eu quero encerrar com esse texto. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 4. 1 de Coríntios, capítulo 4. Versículo de 1 a 3. A Bíblia nos declara assim, 1 de Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Portanto, que todos nos considere como servos de Cristo, encarregados do mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam o quê? Fiéis. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A gente precisa ter um posicionamento. Requer da gente, sabe o quê? Uma atitude correta. Requer de nós uma disposição. Requer uma atitude de fidelidade. Verso 3 declara assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada na minha consciência me acuse, se nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Quero ler só mais um texto para os irmãos. Livro de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, eu quero encerrar aqui. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12. As Sagradas Escrituras nos declaram assim: vivam entre os pagãos. Vivam entre os pagãos de maneira o quê? Exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Posicionamento. Amém? Posicionamento. Diga assim comigo: diante de Deus, diante do pecado, diante das tentações, posicionamento diante do diabo, e o meu posicionamento diante dos homens e diante do mundo. Amém? Quantos foram abençoados por esse sermão? Diga amém. Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus na essência? Diga amém. Aleluia. Eu creio, querido, com um posicionamento correto, eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Não como a nação de Israel, que outrora entre os muros e entre as casas eram falado acerca deles, eram falado da mensagem. Olha, vai ter uma mensagem, vai ter uma mensagem, vai ter uma mensagem, vai ter um sermão, vamos ter uma palavra. Mas a Bíblia fala que o coração deles se tornou um coração obstinado a não ouvir, a ouvir, mas não a ter um posicionamento, a não ter uma atitude, a não ter a não colocar em prática aquilo que estava ouvindo. E quando se trata na nossa dedicação, na nossa devoção a Deus, querido, o Senhor espera de nós que também nós nos posicionemos para louvor, honra e glória do seu nome. Amém. Pai querido, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na caminhada cristã, a nos dedicarmos, ó Pai, a Teu Evangelho, a nos dedicarmos à Tua obra, a nos dedicarmos ao Senhor, ó Pai, e nos posicionarmos em uma atitude correta, em dedicação, ó Pai, em nome de Jesus, para que nós não venhamos ser mais, ó Pai, aqueles que outrora, como a nação de Israel, ouviram, mas não obedeceram, mas venhamos ter um posicionamento, Senhor, assim como Abraão, Senhor, ao ouvir a Tua voz, Senhor, quando foi, ó Deus, ali provado por o Senhor, a Bíblia fala que pela obediência dele, Senhor, liberou tamanha bênção sobre a sua vida. Que assim seja sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos por sua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui? Diga amém. Glória a Deus. Essa semana estaremos começando a nossa Casa Luz. Amanhã, Casa Luz Residencial Santa Rosa. Terça-feira, Casa Luz Coab. Quarta-feira, Casa Luz Vila das Flores, em nome de Jesus. Você é nosso convidado para, em nome de Jesus, falar a tudo aquilo que Deus tem falado aí no seu coração, por meio desses sermões, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje para todos sempre sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai debaixo da graça, vai debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Não esqueça, irmãos, saia em silêncio. Não deixe que as crianças corram na rua ou gritem por causa dos nossos vizinhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. E a todos os irmãos que estão nas lives aí, Deus os abençoe, irmãos. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que os irmãos se posicionem diante de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz do Senhor. Amém e amém.